Boa noite, graça e paz, amém. Glória a Deus, iremos dar início a mais um culto, na presença do nosso Deus, e eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias, nos Salmos 32, Salmos 32, versículo 14. Versículo 11, melhor dizendo, 32, 11. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Salmos 32, versículo de número 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aleluias. Glória a Deus. Cada dia que o Senhor permite a nós é motivo de regozijo, de alegria. E é motivo de cantar louvores a Ele, pois Ele, aleluias, é merecedor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, graças a Deus nós rendemos a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar diante da Tua presença e fazer, ó Deus, o que agrada a Ti. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor toma a direção, ó Deus, deste culto e que tudo, meu Pai, que for falado, tudo que for cantado aqui nesta noite, que seja tão somente para a honra, glória e louvor do Teu nome. Queremos, ó Deus, pedir perdão pelas nossas falhas e que a cada dia, ó Pai, as Tuas mãos poderosas possam estar sobre nós, nos ajudando, ó Deus, a caminhar. Peço ao Senhor que abençoe cada irmão, ó Deus, que conseguiu chegar até o templo, que se esforçaram para estar, ó Deus, nesta noite aqui. Eu creio que foi guiado pelo Teu Espírito e que o Senhor falará ao coração de cada um. Permaneça abençoando, ó Deus, dando força, ânimo para que permaneça caminhando de cabeça erguida e seguros que o Senhor, aleluias, és a rocha, o Senhor é o escudo de cada um deles. E também, ó Deus, que as mesmas bênçãos proferidas aos que estão presentes também alcance, ó Deus, os que não puderam vir, os ausentes. Que as Tuas mãos, ó Deus, possam estar sobre eles, dando novas oportunidades, ó Deus, abrindo as mentes para que entenda, meu Pai, que somos inteiramente dependentes do Senhor. Por isso alcança eles de forma tremenda. Se há, ó Deus, alguma enfermidade no corpo físico, se há, meu Pai, alguma enfermidade na mente, que o Senhor possa curar em nome de Jesus. Senhor, ora, ó Deus, agradecido a Ti. Amém. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas.
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.
deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração, e derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. O escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, do meu coração. Espalha barro que ainda faltava, abre a janela pra luz encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todos, cansado, que Cristo
não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, tomando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, tomando a ira
és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Essa é minha história de dor. Morri para esse mundo, com Cristo me crucifiquei. Eu já nem sei mais quem sou. Me olho e nem me vejo mais. Estranho, mas tudo mudou. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história, deixando o poder pelo amor. A cruz se revelou ali, no dia da morte de Deus. Ele me reaproximou. Sacrifício já não tem valor. No santo lugar se expôs. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história. Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Morto de uma vez para o mundo, revivo para ti. Pela graça livre morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história.
graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado, sua morte me salvou, renasce um novo dia, começa uma nova história, pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado, sua morte me salvou, renasce um novo dia, começa uma nova história. Livre sou, livre sou. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade concedida a todos nós de conseguir chegar ao santuário, ter força para entrar pelas portas e adorar o Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis. Os verdadeiros adoradores têm enfrentado lutas, muitas lutas para adorar o Senhor. Estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de recuo de fé, um tempo em que nós podemos até dizer que há uma pobreza espiritual, mas os remanescentes, aqueles que abraçaram a fé e não abrem mão dela, aqueles continuam ainda perseverando, né? Continuam lutando. Hoje nós ouvimos aqui vários cânticos e todos os cânticos nos fez lembrar algo, fala sobre algo muito interessante, que é a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo, o preço pago por Cristo pelos nossos pecados. Isso é muito gratificante, a gente ouvir, a gente cantar isso e a gente viver isso. Jesus Cristo, Ele se doou por nós, Ele se entregou para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Amém? Graças a Deus. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos fala acerca destas palavras que foram cantadas aqui. Em Marcos capítulo 15, o verso 15, diz assim: então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, assoltando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. A gente observa aqui a palavra falando acerca da crucificação de Cristo, mas em contrapartida, nós ouvimos um cântico também que nos lembra Isaías 53, onde ele
foi desprezado, né? Ele foi moído pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós vamos ler Isaías 53, do verso 1 até o 7. Lembrando que Jesus Cristo, Ele pagou o preço da nossa dívida, uma dívida eterna, de condenação eterna, e Jesus Cristo pagou o preço, e hoje, como nós cantamos há instante, nós somos livres. Você crê nisso? Amém? Livres. Livres da morte, livres do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo de número 53, que diz assim a palavra do Eterno: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então, nesse texto que ora lemos aqui, Isaías 53, do verso 1 ao 7, nós observamos o que Jesus fez por nós. E o que todos, todos via, o que todos observavam naqueles dias, os feitos de Jesus Cristo, sofrendo, carregando sobre si as dores, as enfermidades de todos. Isso Isaías profetizava para dias depois, mas todos puderam ver Jesus Cristo sofrendo segundo a profecia de Isaías, mas tudo isso para nos livrar e para assumir o nosso lugar como pecador, como transgressor, assumir o lugar como um criminoso, porque assim como nós lemos de antemão, quando Jesus foi apresentado perante Pilatos, ele apresentou Jesus à multidão, pois ele não via em Jesus Cristo mal algum, pecado nenhum, falta nenhuma, falha, erro nenhum nele, e ele não queria condenar Jesus. Pilatos não queria condenar Jesus, mas a multidão, incitada pelos sacerdotes que queriam ver Jesus morto, como Caifás e os demais, eles perseguiam Jesus porque Jesus estava pregando uma boa nova, pregando uma palavra diferente da que eles viviam. Jesus estava pregando uma liberdade essa que eles não tinham.
Jesus estava dando a eles a condição de serem livres. Mas mesmo assim eles não compreenderam, não entenderam isso. Estavam cegos. E quando é apresentado a Pilatos, depois de preso e indo ao julgamento, Pilatos traz também Barrabás, porque era feito isso o tempo da Páscoa. Eles apresentavam um preso para que soltasse ele, mas tinha lá Barrabás e tinha Jesus também, que estava ali encarcerado, e é apresentado os dois, e a multidão renega Jesus. A multidão manda que soltem Barrabás. A multidão olha para Cristo e ainda assim Pilatos dizendo: esse homem não fez mal algum. Mas quanto mais Pilatos dizia que Jesus era inocente, mais a multidão ficava alvoroçada e dizia: crucifica-o. E a cruz era para malfeitores, a cruz era o último castigo para os assassinos, os malfeitores, para uma pessoa ruim, uma pessoa pecadora, uma pessoa condenada à morte. A cruz era a condenação à morte, porque não havia como sair da cruz vivo. A cruz era a sentença de morte. Interessante é que, segundo o profeta Isaías, nós estávamos na condição da cruz, na condição de morte. Nós estávamos encerrados debaixo do pecado, mas Jesus Cristo, aleluia, foi manifesto para dar-nos livramento, para tirar-nos das garras da morte e nos livrar-nos do pecado. E Ele tornou-se o substituto legal de todos nós. Ele nos substituiu, aleluia, tomando sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, tomando sobre si os nossos pecados. Ele nos substituiu, e desde aquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, quando isso aconteceu, aleluia, nós não estávamos, nós não éramos, nós estávamos só no projeto e no plano de Deus, mas ainda não estávamos na terra. Mesmo assim, Jesus já se doava, Jesus já se entregava naqueles tempos lá para salvar as nossas vidas, para nos dar liberdade, para nos livrar da morte cruz, a condenação do inferno, da morte. Então Jesus se doou, Ele é o nosso perfeito substituto. Por quê? Porque nele não havia falhas, nele não havia erros, pecados, sombra de variação, nada, perfeito em tudo o que fez. Aleluia, glória a Deus. E por isso teve sim toda a condição de tomar o nosso lugar. Mas veja bem, quem tomaria o lugar de pessoas tão perversas? Quem tomaria o lugar de pessoas tão ruins? De pessoas que olham para si mesmo, de pessoas invejosas. Quem tomaria o lugar na cruz por essas pessoas? Quem tomaria o lugar de um assassino, de um ladrão? Quem tomaria o lugar de um malfeitor?
Às vezes eu fico meditando e acho que até eu poderia tomar o lugar do meu filho. Poderia até ser, eu não sei se na hora eu teria essa coragem toda de morrer por ele. Mas vamos que eu tenha essa coragem, porque é meu filho, eu amo meu filho. E eu vou morrer por meu filho. Mas será que eu teria a mesma coragem e o mesmo amor para morrer pelo seu filho? Tomar o lugar do seu filho, o seu filho errado, o seu filho condenado pelos erros que praticou, e eu tomar o lugar dele? Mas Jesus Cristo tomou o lugar de todos nós, amém? Ele nos substituiu ali. Jesus morreu crucificado, e não por ter pecado, não por ter culpa nenhuma. Ele não possuía culpa nenhuma. Veja só, o Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, morreu para ser o nosso Redentor, nosso Salvador, morreu por amar a sua criação, morreu por amar, aleluia, glória a Deus, ao homem que erra sempre, ao homem falho, sujeito ao pecado. Mas ele morreu para nos livrar disto, ele morreu para nos dar, aleluia, a graça de vivermos, ainda nesses dias, ainda neste tempo, vivermos com a nossa mente livre, sabendo que somos do Senhor, e que depois da nossa morte iremos para o Senhor. Então Jesus fez um serviço que ninguém pode fazer. Louvado seja Deus. E segundo a palavra, ele morreu rejeitado. Por quê? Porque esperavam um rei político, um rei que, com o seu braço forte, com o seu exército, viesse a decepar a cabeça dos seus inimigos, expor os seus inimigos. E eles rejeitaram. Ele foi desaprovado por Israel e seus líderes, porque eles esperavam um líder para agir como um ser humano, para agir como um homem político. Ele esperava um rei que os libertasse das mãos dos seus adversários com espada, decepando a cabeça dos seus inimigos. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele veio para promover a paz, amém? Príncipe da paz. Então Israel desprezou, reprovou, os líderes religiosos todos reprovaram ele, porque esperavam um homem de guerra, mas ele era aprovado por Deus. Deus enviou para uma missão muito dura, muito difícil. Deus enviou para esta missão, e quando ele vem para libertar o seu povo, para livrar o seu povo das garras do inimigo, o seu povo rejeita. O seu povo o condena à morte cruz. O seu povo não faz caso algum dele, assim como nos dias atuais. Assim como nos dias de hoje. Quantas pessoas não fazem caso nenhum do Evangelho, de Deus, de Jesus? As pessoas vivem dia após dia, dormem, acordam, está tudo bem, então vai embora. Conseguiu angariar um sustento aí para o alimento, está conseguindo pagar as dívidas, então bora embora. Ninguém está precisando de Deus.
Entrou numa situação difícil, ai meu Deus, tem misericórdia. A situação difícil passou, esquece Deus. Então hoje Jesus Cristo é rejeitado também, reprovado, da mesma forma que fora naqueles dias. Eu fico imaginando Jesus agora entre nós, porque eu sei que Ele não vem mais como aquele que foi à cruz. Não, Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Ele vem agora como Rei, como Todo-Poderoso, como Senhor. Mas imaginando eu, se Jesus estivesse aqui em nosso meio, será que reconhecíamos? Será que nós saberíamos que é Jesus que está aqui? Aleluia. Jesus foi desprezado. Nós vimos as pessoas olhando aqueles quadros lindos, pintado pelos homens, pela imaginação do homem, pintam um Jesus tão lindo, mas a palavra do Senhor, ela revela para nós aqui, que Ele ficou tão desfigurado, que as pessoas escondiam o rosto, para não olhar diretamente para Ele. O sofrimento foi grande, então, Ele foi desprezado, mas porque Ele não era o tipo de Salvador que Israel queria. Olha só que Israel escolhe Barrabás, Israel escolhe alguém que era um assassino, era um malfeitor. E despreza aquele que só fazia o bem. Você entende isso? Você entende isso? Como é que desprezamos o bem para abraçarmos o mal? Como é que desprezamos as coisas certas para abraçar as coisas erradas, para valorizar o que é errado? Como é que nós damos valor às coisas fúteis e terríveis dessa vida e desprezamos o Cristo que é pregado, que é anunciado e que o profeta relata aqui, que levou sobre si as dores, transgressões, tudo o que tem de ruim, e o que pesava sobre os ombros dos homens, sobre os nossos ombros, Jesus levou sobre si, e tudo isso para nos dar essa condição de estar livres. Nós cantamos aqui, livre sou, amém? Tem pessoas que não sabem viver liberdade, e nós podemos ver isso no decorrer da história. Tem pessoas que não conseguem ser livres, tem outros que não sabem o que fazer com a liberdade. Poucos são os que entendem ser livre de consciência, ser livre no espírito. E esses poucos que eu falo, não é uma meia dúzia não, é uma gama de pessoas, porque tem muita gente que vive a liberdade que Cristo deu, tem muita gente que luta para continuar livre, tem muita gente que está aí, olha, dando de si o máximo que pode, para poder conservar a liberdade dada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Jesus Cristo, Ele foi desprezado, e a palavra mais embaixo diz para nós, que não fizeram caso nenhum dele. Aí hoje, hoje, isso aqui é nos dias de Isaías, caso nenhum fizeram dele. E agora,
com a iniquidade avançada, aumentada, com uma evolução tecnológica terrível, o mundo nas nossas mãos. E hoje, se naqueles dias não fizeram caso nenhum dele, e hoje? Você entende isso? Compreende a situação? Não fizeram caso nenhum dele. Está lá, morreu. Problema dele. Não teve um que disse que Jesus deu uma de herói? Jesus não veio aqui, Jesus não se manifestou para mostrar que era um herói. É um dizer terrível. Um certo poeta disse aí. Mas Jesus Cristo, ele assumiu o nosso lugar. O seu sofrimento foi em nosso benefício. Gente, todas as vezes que se assiste o filme, o Nazareno de Jesus até a crucificação, é algo tremendo. É muito difícil não ter quem não chore, né? É muito difícil a gente assistir o filme e não brotar uma lágrima, nem os olhos encher de lágrima. É muito difícil, principalmente um filme atual que Mel Gibson fez. Principalmente aquele. Que aquele ali chega mais perto do que Isaías está falando, né? Então, é muito difícil. Em um filme todos choram, mas quem deu crédito? Olha o que Isaías diz. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que está dando crédito? Quem é que está acreditando? Entendendo que é uma verdade absoluta. Jesus veio, Jesus sofreu, Jesus morreu por nós, levou sobre si as nossas transgressões e pecados. É verdade. Então, o sofrimento dele, naqueles dias, foi em nosso benefício, porque as nossas transgressões foram expiadas nele, todos os nossos pecados foram expiados nele, no corpo dele. Imagine, o corpo de Jesus foi despedaçado, foi arrancado aos pedaços. Um homem que, de tanta dor, foi transpassado de dor, por conta do castigo que pesava sobre os homens, e ele levou sobre si. E a palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz, olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi castigado e eu fico em paz, porque ele foi castigado pela minha culpa, ele foi castigado pelo meu erro, ele foi ferido e hoje eu tenho saúde espiritual. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Ele foi ferido, ele foi machucado, para que hoje eu pudesse ser livre, para que eu pudesse estar, aleluia, em pé, de cabeça erguida, vencendo as concupiscências dos olhos, da mente, vencendo o homem brabo, mau que tem dentro de mim, vencendo o homem rude, que está dentro de mim.
Então só consigo vencer este homem rude, grosso, mau, que está dentro de mim, porque Jesus, aleluia, subjugou esse homem lá na cruz. Jesus subjugou essa natureza lá na cruz e me dá a certeza que eu posso, que eu consigo, porque Ele está em mim, o Seu Espírito está em mim, então Ele está em mim, eu posso todas as coisas naquele Jesus que me fortalece. E quando o apóstolo fala isso, anteriormente ele vai dizer: eu sei passar fome, sei passar frio, nudez. Eu fiquei sem abrigo, eu fiquei abandonado dos meus amigos, mas eu posso todas as coisas. Eu fiquei sozinho, mas eu posso todas as coisas, porque Cristo, aleluia, está em mim, amém? Jesus Cristo, Ele castigado nos trouxe a paz, Ele ferido nos dá saúde, oh aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. Então é bom quando a gente recebe esta palavra da parte de Deus, em que verdadeiramente Ele tomou sobre si tudo o que pesa sobre as nossas vidas, e que nos dá tristeza, tudo que nos aparta do Espírito Santo, Ele levou sobre si. Quando nós nos aproximamos dEle, aleluia, nós conseguimos ter uma visão diferenciada, nossos olhos ver além dessa esfera terrena, os nossos olhos conseguem ver além do que nós somos, os nossos olhos conseguem ver bem distante. A gente sabe que a gente vislumbra a graça do Senhor, o amor de Deus, porque, meus queridos, sem Jesus Cristo, toda a raça humana é errante. Sem Jesus, todo ser humano é errante, ninguém acerta, cada um faz segundo os seus próprios desejos. Sabemos que nem todos são criminosos, mas todos têm seguido o seu próprio caminho, disse a palavra do Senhor. Todos têm seguido o seu próprio caminho, e a palavra, ela está dizendo que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Então viviam desgarrados, desviados, andando pela sua própria mente, pelos seus próprios conceitos. Não ouvia o Senhor. Mas, queridos, quando nós observamos esta palavra na antiguidade, e quando nós agora, neste século, nós vamos ver que está a mesma coisa, ou ainda pior. Ou ainda pior, porque nesse caminho da vontade própria, né? Esse caminho do desejo próprio, da vontade, costuma ser costuma ser um desvio dos caminhos de Deus. O desejo próprio, a vontade dos pensamentos, que a palavra nos fala que é a concupiscência, nos olhos, nos pensamentos. Então, são desejos e vontades próprias, pode nos afastar do Senhor. É assim que as pessoas sempre dizem: não, nós temos um livre-arbítrio. Sim, eu tenho um livre-arbítrio, eu quero ir para o inferno. Eu posso até acreditar que alguém diga: eu quero ir para o inferno. Eu acredito, porque essa pessoa não sabe o que é inferno.
Pensa que inferno é o que está vivendo. Pensa que inferno é o que está vivendo. Uma vida terrível, contendas em família, dificuldade financeira, as coisas apertando, enfermidades acontecendo a todo custo, a despensa vazia, as contas chegando, os cobradores na porta o tempo inteiro. Aí fala, não pode existir outro inferno. O inferno é esse aqui. A palavra do Senhor diz que há um lugar aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre e os vermes não morrem. Há um lugar de tormento, há um lugar de sofrimento, e não é o que as pessoas pensam do sofrimento atual, esse sofrimento em vida, não. É algo em que não se acaba, mas é algo que é contínuo, é algo que é eterno. Então Jesus Cristo veio para nos dar esse livramento, para que nós não fôssemos por esse caminho. E a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho. Então é por Jesus Cristo que a gente chega a Deus, é por Jesus Cristo que a gente consegue alcançar, aleluia, essa tão grande salvação, e o que está preparado para os que têm renegado as coisas do mundo e se achegado a Deus. Quando eu falo coisas do mundo, queridos, nós estamos vivendo aqui. Esse é o nosso mundo. E é nesse mundo que jaz o maligno. É nesse mundo que nós temos um inimigo terrível. É nesse mundo que nos é apresentado coisas e caminhos que nos leva para longe de Deus, que nos afasta do Senhor. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos dar, aleluia, uma direção certa. Então, todos nós andávamos desgarrados, seguindo o nosso próprio caminho, né? E a Bíblia diz que temos errado como ovelha, cada um andando um após outro, ovelha sem pastor, um após outro. Mas Jesus Cristo, aleluia, Ele é o sumo pastor e Ele veio para orientar-nos, amém? Ele veio para nos dar abertura de mente, de olhos, seu Espírito veio para abrir os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa ver claramente por que caminho estamos andando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na verdade, o inimigo que nos cerca não pode nos atingir. Ele não pode entrar em nossa casa, ele não pode entrar em nossa vida, assim como muitas pessoas dizem, vejo muitos crentes dizendo, pastor, o diabo entrou lá em casa, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo, e aí eu observo algo tremendo. Nós não devemos dar oportunidades ao diabo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. A gente não deve estar dando a ele, glorificando a ele, dizendo que ele fez, ele faz, ele isso, ele destruiu, ele fez isso, aquilo. Não. A palavra do Senhor diz que nós somos de Deus e o diabo não nos toca. Amém? O diabo não nos toca. Ele não pode entrar na tua vida, ele não pode bagunçar na tua casa, ele não pode perturbar a tua família, só se nós dermos vazão, só se a gente der lugar, só se a gente não tiver vigilante acerca das suas artimanhas, porque temos um inimigo
E esse inimigo é muito feroz. E não é o inimigo que está por fora de nós. O diabo está por fora. Eu falo desse inimigo que está dentro de nós, que não é o diabo, mas essa natureza que temos, essa natureza humana, porque a maior luta nossa não é por fora de nós, é por dentro de nós. Esta é a luta maior que temos para poder servir a Jesus Cristo com espírito verdadeiro, para andar nos caminhos do Senhor, para fazer o que o Senhor manda, para obedecer a palavra de Deus. É uma natureza nossa, natureza humana, essa natureza que nos faz desviar do caminho do Senhor, nos faz sair da presença de Deus, nos faz ir para outros lugares, comer em outros pastos. É a natureza que está dentro de nós, uma natureza braba, perversa, dura, que só é subjugada porque o Espírito Santo habita em nós. Só é subjugada porque o Espírito de Deus está em nós. Então, quando o Espírito Santo em nós, a gente consegue subjugar esses desejos. Amém? Esses desejos que aflora dentro de nós, sobe na nossa mente, no nosso coração. E às vezes, quando nós sem percepção, sem vigilância, às vezes nós somos levados pelos desejos dos pensamentos. Às vezes nós somos levados pelo que aflora dentro de nós. Mas a palavra do Senhor é fiel para conosco. Jesus Cristo, Ele já consumou lá na cruz e levou sobre si todo o mal. Então em Cristo a gente pode vencer a nós mesmos. Em Cristo a gente pode vencer esse gigante dentro de nós. Em Cristo, aleluia, nós podemos todas as coisas. Amém? Esse caminho da vontade própria é um caminho muito terrível, muito difícil. O Senhor diz na sua palavra, Jesus falando para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Isso aí falando dos desejos da carne, dos pensamentos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E na oração do Pai Nosso, a gente vai ouvir: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Não nos deixes cair em tentação. Mas o Senhor estava falando com os discípulos: não entreis em tentação. Veja só que é os desejos dentro de nós. Se entra por vontade própria. Entrar se entra com as próprias pernas, com os seus desejos, entrar. Mas cair não. Quando se cai, pode-se cair sem premeditar. A queda não é premeditada, você caiu, foi iludido, caiu, teve uma queda, alguma coisa, você caiu. E a palavra do Senhor diz: 7 vezes cai o homem e o Senhor o levanta. Amém? Então quando eu caio, o meu Deus me levanta. Quando eu entro em tentação, por livre e espontânea vontade, por plena consciência, então eu tenho que achar o caminho de volta. Entrei em tentação, ó Deus, me ajuda, ó Senhor, porque eu entrei aqui em tentação. Ei, te vira, se vira para achar o caminho de volta. Porque quando você cai, Deus te levanta. E quando você entra, você sabe o que está fazendo. Amém? Sofreu dano um pouquinho, né? Passar pelo cadinho, passar pela moinha, porque entrou.
É como o pai e a mãe falam com o filho: não faça tal coisa. Foi avisado? Foi. Está livre agora, né? Fazer ou não fazer. Mas, geralmente, a tendência é fazer. Numa geral, a tendência é fazer. Mas foi avisado. E aí, quando faz, porque foi avisado, sofre o dano. É corrigido. Quando fez, eu não sabia. E de fato não sabia. Às vezes a pena é mais branda, né? É mais brando. Não sabia. Fez sem saber. Foi enganado, fez sem saber. Mas quando faz por livre e espontânea vontade, precisa achar o caminho de volta. Então, nós vivemos nessa luta, nesta guerra interna. Amém? E é por isso que Jesus Cristo é apresentado a nós desta forma. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Olha só, Ele é apresentado a nós dessa forma. Ele tomou sobre si tudo isso. Você tem consciência disso? Você sabe que Jesus Cristo já levou sobre si as suas transgressões, que você não pode transgredir mais a lei do amor, a lei de Deus, porque senão vai pagar um preço. Então, queridos, nós precisamos ter uma admiração, porque veja só, Jesus Cristo era aquele que tinha todo o poder de sentenciar os seus perseguidores. Amém? Quando Pilatos diz que pode condenar ele, ele diz: tu não tem nenhum poder sobre mim, se não for te dado. Jesus tinha todo o poder de condenar os seus perseguidores, mas ele ficou em silêncio, ele se calou. Nós devemos ser gratos por todos os benefícios, consequentes, tudo que nós gozamos hoje de bênção da parte do Senhor. Você sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele já, aleluia, Ele já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, iniquidades. E Ele foi oprimido, Ele foi castigado, não abriu a boca, Ele não se arrependeu do que fez. Aleluia, Ele fez por amor a nós. Louvado seja Deus. Então, amados, 600 anos antes da cruz de Cristo, o profeta anuncia isso aqui. Antes da cruz de Cristo, Isaías está anunciando. E 200 anos depois, ou 2000 anos depois, mais de 2000 anos, nós podemos dar graças a Deus por tal sacrifício. E este sacrifício feito é rememorado na ceia. Quando nós apresentamos os elementos da ceia, nós estamos revivendo, rememorando a morte de Cristo, porque Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e foi consumado lá na cruz. Amém? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de enfrentar os inimigos espirituais, porque Jesus já o venceu, e nós podemos vencê-los também. Portanto, nós estamos vivendo esses dias difíceis, dias conturbados, dias muito obscuros, da igreja na face da terra. Mas esse é um momento também muito crítico,
porque estamos vivendo um tempo que se chama o tempo do fim. Então muitas coisas vão acontecer, estão acontecendo, mas eu quero alertar cada um de vocês: persevera na fé, continua lutando contra a sua natureza, continua lutando contra a sua natureza, para servir a Deus, continua subjugando esse ser gigante que aflora dentro de você, dentro de nós, continua pisando em cima dele, sabe, e vivendo o que Cristo tem anunciado, o que a palavra tem ordenado a nós a viver. Então viva Cristo, viva Jesus a cada dia, e tenha o prazer de cantar: livre sou, livre sou da morte, do pecado, porque nós somos justificados pelo Senhor, Ele venceu por nós. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê a paz. Nós vamos estar também celebrando a ceia do Senhor, e eu quero convidar os diáconos aqui, por favor, para estar tomando seus postos, e nós vamos estar assim celebrando a ceia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, queridos, que lemos, Isaías 53, nos mostra o que Jesus fez por nós, o sacrifício feito, aleluia, por nós. E nesse momento em que nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, eu quero dar uma palavra que eu tenho dito todos os dias de ceia. Eu quero que isso fique impregnado, sabe, marcado, manchado no seu coração, para você não esquecer, que é a atitude correta diante da celebração da ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 24 ao 28, o apóstolo Paulo chama a atenção dos comungantes para 3 direções que esta cerimônia o leva a olhar, 3 direções a ser olhado. E a primeira direção a ser olhada é o olhar retrospectivo. Como memorial, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, devemos fazê-lo com um olhar retrospectivo, em direção ao Calvário, onde o Senhor, com o seu próprio sangue, pagou o preço exigido pelo resgate de nossas almas. Foi um preço pago, amém? Jesus nos resgatou, pagou um preço que ninguém pôde arrematar o preço. Então esse é olhar retrospectivo, olhando para o Calvário, para a cruz de Cristo. O segundo olhar introspectivo, esse é um olhar pessoal, uma espécie de sondagem para saber como está a nossa vida diante do Senhor, a quem celebramos quando participamos do pão e do vinho, que valor estamos dando ao seu sacrifício. Esse é o momento da gente estar observando isso, valorizando o que o Senhor fez, em que posição nos encontramos concernente à nossa comunhão com o Senhor. Então, este é um dos propósitos da ceia do Senhor. Ela nos estimula a uma reflexão interior sobre os nossos passos na vida cristã. Então nós precisamos olharmos como crentes, como cristãos, fazer essa introspectiva e ver o que precisa melhorar, se nós estamos de acordo com o que o Senhor tem pedido, tem falado, amém? Porque mais ninguém pode fazer isso, queridos. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Cada um é que pode olhar para dentro de si mesmo e ver
o que pode fazer para melhorar de vida como crente, como servo e serva do Senhor. E o terceiro olhar é o olhar expectativo. Finalmente, a ceia do Senhor é também um fator de esperança nossa. Aleluia. A nossa mente se volta para aquele glorioso dia quando nos assentaremos com o nosso Senhor na boda do Cordeiro. O próprio Senhor Jesus assim se expressou: e digo-vos que de agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Mateus 26, 29. O apóstolo Paulo, em outras palavras, reiterou a mesma mensagem dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Por isso nós precisamos estar lembrando disto. E todos os dias de ceia eu vou estar sempre falando desses 3 olhares, para que nós possamos estar, aleluia, nos vigiando e buscando melhorar-nos como crentes nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Senhor, te apresento, meu Pai, os elementos que compõem a ceia. O pão, representando o corpo do Senhor que foi dilacerado, e o vinho, representando o sangue, a vida que se esvaía enquanto o Senhor caminhava pelas ruas de Jerusalém. E eu quero nesse momento, Senhor, como ministro da Tua Palavra, consagrar a Ti esses elementos, em nome de Jesus. Eu abençoo, para louvor da Tua glória, esses elementos que compõem a Tua ceia, Pai, para louvor do Teu nome, sabendo que é em memória, sabendo, Senhor, que é simbólico, não é o Teu sangue verdadeiramente, e nem o Teu corpo, mas nós estamos rememorando, relembrando o Teu sacrifício, o que o Senhor fez por nós, doando-se por nós, dando a Tua vida, aleluia, em favor da nossa, sendo o nosso substituto, tomando aquela cruz que era para os malfeitores, que era para nós, mas o Senhor, aleluia, por nos amar, tomou o nosso lugar, e nós damos graças a Ti, ó grande Deus, porque hoje nós podemos lembrar da Tua morte, celebrando a Tua vida, para louvor da Tua glória, que assim seja, e graças a Deus. Os irmãos vão estar passando, e quem for tomar a ceia, pegue dos elementos e espere uns pelos outros. Deus enviou Seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória, meu Jesus, que vivo está. O que viver, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vive. Oh, louvado seja o teu santo nome, meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Noite dura, difícil, em que Jesus, reunido com seus amigos, relata que seria aquele último momento que estariam juntos ali. E Jesus tomou o pão, deu graças e disse: tomai, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois o Senhor toma o cálice, ergue, apresenta a Deus e diz: bebam todos dele, é o meu sangue que é derramado por vós. Eu compreendo que naquele momento foi um momento em que os discípulos não compreenderam, porque Jesus estava ali, corpo, sangue correndo nas suas veias, mas era uma profecia. Jesus estava profetizando a sua morte. Logo mais eles vão entender, vão compreender isso, porque eles vão ver, vão presenciar o que o Senhor falou. O seu corpo sendo dilacerado, chicote de 3 pontas, com ferro, ponta de osso, amarrados naquelas pontas do chicote. Quando batia nas costas do Senhor, no corpo dele, arrancava os pedaços. E o sangue derramando pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota. Ali eles viram cumprir-se o que o Senhor havia dito. E tudo isso, aleluia, para nos conceder vida, para nos dar liberdade, para nos livrar do inferno. Glorificado seja o nosso Deus. E Jesus tomou o pão, e tendo dado graça ao partir, disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos juntos do corpo do Senhor. Glória a Deus. Depois ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Jesus virá, Ele prometeu, Ele virá buscar a sua igreja, Ele vai vir para levar aqueles que crê, aqueles que permanecem lutando interiormente, exteriormente, aqueles que permanecem se esforçando para ser melhor a cada dia, para ser bons cristãos, para fazer cumprir a palavra do Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá para levar a igreja dele. Amém? Participemos juntos do cálice do Senhor. Podem beber em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Essa é a comunhão. É isso que nos dá certeza de estarmos unidos no Senhor, unidos nessa fé, irmanados, aleluia, por esta palavra. Que a graça do Senhor seja com todos vocês, que o Senhor vos abençoe, para a glória do seu nome. Posso crer no amanhã. Creia tão somente, Jesus vive. Porque Ele vive. Jesus vive. Oh, aleluia. Tempo Senhor vive. Ele vive e reina para todo sempre. Mas Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados. minha vida está nas mãos Glória a de Deus. Jesus que vive está. Glória a Deus. Amém, irmãos. Honras e glória àquele que vive e reina para todo sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos concedeu de entrarmos pela porta do santuário, te adorar, bendizer o teu nome, salmodiar o Senhor e ouvir a tua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado pelo Senhor ter enviado Jesus Cristo para morrer, substituindo a cada um de nós naquela cruz. Graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor incondicional, que nos via, mesmo antes de termos nascido. Graças nós te damos, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez isso por nós, e nós te agradecemos, Pai. As palavras que nós falamos nesse lugar, dispensamos a Ti, ainda é pouca, Pai, para agradecer o que o Senhor tem feito por nós. Mas mesmo com essas poucas palavras, Senhor, eu quero, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Senhor que a Tua bênção seja sobre cada uma dessas pessoas aqui, que servem a Ti neste lugar, que servem a Ti, ó Deus, em outras congregações. Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, protege, guarda, dá todo o livramento necessário que eles precisam durante a sua caminhada nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua bênção alcance os seus familiares, que por meio dos Teus filhos, das Tuas filhas, eles sejam impactados pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Assim ora o Senhor pedindo a Tua proteção, Tua guarda, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esse ministério, essa obra a qual o Senhor tem levantado neste lugar, difícil, árdua, mas estamos aqui, Senhor, somos chamados por Ti para esta tão grande obra. Por isso, aqui estamos nós. Se faça em nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos por tudo que Tu tem feito a nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nesse lugar, e todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Cumprimento o teu irmão antes de sair.
Que Deus abençoe a todos vocês.